versículo 29 ao 34. A palavra de Deus vai nos dizer assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Eis, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E sobre este que eu falei: depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque já existe antes de mim. Eu não o conheço, mas para que fosse manifesto a Israel, vim batizando com águas. João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecendo sobre ele. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com águas disse-me: aquele sobre quem vireis descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, toma, Senhor, a tua casa, Senhor, toma, Senhor, a tua palavra em tuas mãos, Senhor. Aqui está a sua palavra, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, ouvir aquilo, Senhor, que tu queres falar ao nosso coração, Senhor. Senhor, não aquilo que queremos ouvir, não aquilo, Senhor, que queremos, Senhor, mas aquilo que precisamos, é aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Senhor, trabalha, Senhor, em nossas vidas, Senhor, neste lugar. Espírito Santo do Senhor, toma, Senhor, as nossas vidas, para que nós possamos entender da tua palavra, para que nós possamos, Senhor, compreender mais de ti, para que nós possamos, Senhor, conhecer, Senhor, permanecer conhecendo o Senhor e ser conhecido pelo Senhor. Continua, Senhor, conosco, Senhor, que eu diminua, Senhor, todo dia para que tu cresça, que eu suba para que tu apareça, Senhor. Fala, Senhor, a tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de começarmos a exposição ao texto ao qual acabamos de ler, nós iremos fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que nós vimos até hoje, até agora, nos outros cultos de quarta-feira. João, ele vai falar sobre Jesus, sobre o Verbo encarnado. Ele vai falar sobre Cristo. Ele vai dizer que Cristo é o Filho de Deus e Cristo é o próprio Deus, que estava juntamente com o Senhor na criação do mundo. Quando o Senhor estava lá, ele estava no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo é Cristo, Jesus Cristo. E João também vai nos dizer a respeito do testemunho de João Batista, a qual vieram até ele, interrogando quem ele era, por que ele batizava, por que ele fazia isso, se ele era o Cristo, se ele era o Messias, se ele era João Batista, se ele era Eliseu, mas ele falou e disse quem ele era e por que ele batizava e por que ele fazia tantas coisas. E quando nós começamos a ler esse texto no 29, vai dizer assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós aprendemos aqui no início que diz assim: no dia seguinte, João ele continuava batizando. João ele não parou de fazer aquilo que o Senhor pediu para ele. João ele continuou, João ele não fez diferente. João ele continuou fazendo o que o Senhor pediu para ele. E ele vai dizer no texto que o Senhor ele fala com ele, mostra para ele que viria um que seria maior do que ele, para que ele continuasse fazendo. E ele não fez nada diferente, ele continuou agindo da forma que o Senhor pediu, até que se cumprisse a vontade de Deus na sua vida, até que se cumprisse o ministério dele, o ministério de Jesus, através da sua vida. Mas talvez você esteja na sua vida e você acha que o que você tem feito para o Senhor, o que você tem feito em sua vida, o que você tem feito todos os dias não tem sido em vão. Continue, permaneça constante, permaneça firme, permaneça fazendo para o Senhor, porque é o Senhor que vai galardoar, é o Senhor que vai te dar bênçãos, é o Senhor que vai cumprir na minha e na sua vida. Tudo que você faz para o Senhor não é em vão. Tudo que você tem realizado, tem feito para o Senhor, não é em vão. O Senhor tem contado, o Senhor tem realizado, o Senhor tem visto todas as coisas, tudo aquilo que você tem abrido mão, tudo aquilo que você tem deixado, todas aquelas coisas que você tem deixado para fazer e cumprir a vontade do Senhor, não é em vão. O texto nos diz que ele viu Jesus que vinha em direção e ele disse: este
Cordeiro de Deus. Quando ele fala este é o Cordeiro de Deus, ele remete ao Velho Testamento. Ele remete a... João, quando ele escreve esse texto, esse pequeno texto, ele espreme todo o Velho Testamento e imprime ele nesse texto, porque ele vai dizer sobre o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando ele fala sobre o Cordeiro, ele vai remeter lá em Gênesis 3, ele vai remeter lá nos sacrifícios, a qual era feito, que precisava ser feito um sacrifício de animal, para que fosse aspergido sobre as nossas vidas e para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Sempre alguém no Velho Testamento, eles faziam nos finais, na Páscoa, eles faziam a festa da Páscoa, agora eles traziam um animal, traziam um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro que era perfeito, que não tinha nenhum problema, não tinha nenhum defeito, para morrer e para ser entregue por sacrifício. Mas muitas das vezes em nossas vidas nós queremos agir conforme nós queremos fazer algo para que nós sejamos salvos, queremos fazer algo para que nossas vidas sejam transformadas e sejam mudadas. Mas lá em Gênesis 3, vai nos dizer, o Gênesis 3, o 7, vai nos dizer assim: então abriu-se os olhos dos dois, foram abertos, e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E as pessoas falam: pastor, mas Moisés, quando escreve esse livro, escreve o Pentateuco, ele foi bem enfático em dizer que eles construíram uma roupa para si, eles entrelaçaram figueiras para fazer uma vestimenta para eles. E às vezes nós queremos, com as nossas próprias forças, cobrir o nosso pecado. Nós queremos, com a nossa própria força, cobrir aquilo que fazemos, as nossas transgressões. Às vezes achamos que podemos e temos força suficiente para agirmos e deixarmos as coisas de lado. Mas o Senhor, ele vai dizer mais à frente, no 15, ele vai dizer: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dele, e este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Aqui ele está falando sobre Jesus, sobre a semente da mulher, sobre o Cordeiro, já preparado antes mesmo da fundação do mundo. Cristo já estava preparado antes mesmo da fundação do mundo para morrer por mim e por você. Cristo, ele já estava preparado, e já lá desde o Gênesis, desde o início, ele já é anunciado. Cristo, ele já é anunciado. E muitas pessoas dizem que devemos rasgar o Velho Testamento e viver só com o Novo. Muitas pessoas acham que devemos esquecer o que se passou e viver com o agora. Mas se olharmos a Bíblia, ela vai nos falar sobre Cristo do início, desde o Gênesis até Apocalipse. Ela vai sempre nos falar de Cristo, ela sempre vai anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo às nossas vidas. E o Senhor, lá no 22, ele vai dizer: então disse o Senhor Deus, agora o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não sucede que estenda as mãos e tome também da árvore da vida, para que viva eternamente. Nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver eternamente. Mas a partir do momento que nos afastamos do Senhor, nós morremos. Nós não temos uma vida eterna, nós não possuímos uma vida nesta terra eternamente, mas nós vamos possuir uma vida eternamente com Cristo Jesus. Aquele que o aceitar, aquele que entregar a sua vida a Ele, aquele que dizer e que encontrar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, ele irá realizar, ele irá morar com Cristo eternamente. Mas o texto também vai nos dizer que Cristo, ele mata um animal e prepara uma veste para Adão e Eva, para que eles se vestissem. E aquilo foi o primeiro sacrifício. Gênesis, Deus fez o primeiro sacrifício lá no Gênesis, derramando o sangue do animal e fazendo vestes para o homem e para a mulher. Porque nós vemos que não é de nós mesmos, nós não podemos nada, mas é o Senhor quem nos cobre de todos os pecados, é o Senhor que nos perdoa, é o Senhor que realiza na minha e na sua vida, é o Senhor que faz, é o Senhor que realiza. Isaías também vai dizer que tecemos roupas para nós como uma
vezes achamos que podemos encobrir as nossas nudez, podemos encobrir os nossos pecados. Talvez achamos que somos fortes o suficiente, que não precisamos do Senhor, que não precisamos reconhecer o Senhor em nossas vidas. Achamos que temos força, que temos poderio para enfrentar e para fazer todas as coisas. Mas o Senhor, Ele nos mostra que nós precisamos dEle, porque Ele é quem tira o pecado do mundo. É Ele quem tomou sobre si todas as nossas transgressões. Ele que foi como a ovelha muda ao matadouro, não teve nada. Ele foi conforme mandava a lei, uma ovelha, um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem erro. Ele cumpriu a lei, ele realizou a lei, ele fez todas as coisas, ele fez cumprir todas as coisas, ele não errou, ele não falhou, ele não fez nada de errado, mas no final ele recebeu a cruz por mim e por você. O Senhor, Ele se entregou por mim e por você, e Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. O Senhor tomou sobre si todas as nossas transgressões. Quem não tinha culpa, quem não tinha mancha, quem não tinha nada, quem não tinha nenhum erro, levou sobre si todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Tudo aquilo que nos tirava a paz, Cristo levou sobre si. Cristo levou sobre si todas as coisas, e por causa dele somos mais que vencedores. Cristo, Ele levou sobre si todas as coisas, tudo aquilo que nós tínhamos, todos os nossos erros, tudo aquilo que nós tínhamos, Cristo levou sobre si. Mas às vezes temos até medo de morrer, temos medo da morte. Mas em Hebreus 2, para mim, por favor, Hebreus 2, 14 a 18. Portanto, viste que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos e escravizados durante toda a vida por medo da morte. Pois na verdade ele não auxiliou os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote, misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pôde socorrer os que estão sendo tentados. Cristo levou sobre si todas as nossas culpas. Cristo levou sobre si a morte. Nós não precisamos mais temer a morte, porque Cristo levou sobre si. Cristo tomou a chave da morte e do inferno. Ele tem sobre si todo o poder, toda a autoridade. Cristo, Ele foi o cordeiro, a ovelha muda, aquele que morreu por mim e por você, aquele que se entregou pela minha vida e pela sua vida. Cristo foi aquele que entregou a sua vida para que nós tivéssemos acesso ao Pai, para que nós tivéssemos mais uma vez ser ligados ao Pai, porque nós fomos criados para ter relacionamento com Deus. Nós fomos criados para que possamos ter relacionamento com Deus. E através de Jesus Cristo, podemos voltar a ter um relacionamento direto do Pai. Através de Cristo Jesus, podemos ter um nome, podemos ter um sobrenome sobre as nossas vidas. Podemos ter um Pai, podemos ter uma filiação. Porque muitas pessoas vão dizer que todos nós somos filhos de Deus. Mas não todos nós somos filhos de Deus. Nós somente somos filhos de Deus a partir do momento que o aceitamos, a partir do momento que aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, a partir do momento que entregamos as nossas vidas ao Senhor, a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, nós recebemos um nome, nós recebemos um nome que está acima de todo nome, e nós recebemos um nome que está acima de todo nome, que toda autoridade, todo poder está acima deste nome, que é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e se encontra ao lado direito do Pai, está à destra do Pai. Que possamos entregar as nossas vidas àquele que morreu e se entregou por nós, que
possamos verdadeiramente descansar no Senhor, que possamos olhar para o Senhor, aquele que fez o sacrifício, foi o sacrifício humano para a minha e a sua vida, aquele que se entregou por mim e por você. E o texto vai continuar nos dizendo para tirar o pecado do mundo. O texto aqui vai nos dizer tirar o pecado do mundo. João não está querendo dizer sobre a teoria da universalidade. Quer dizer que todo mundo será salvo. Aqui ele não quer dizer isso, ele quer dizer tirar o pecado do mundo, tirar o pecado de todos. Não tem classe, não tem classe social, não tem raça, não tem cor, não tem credo. Todos que crerem, porque no capítulo 1, versículo 10 e 13, ele vai nos dizer: o verbo estava no mundo, e esse foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhe a prerrogativa de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem de desejo da carne, nem de vontade do homem, mas de Deus. O Senhor, ele veio para tirar o pecado do mundo para aquele que crê. Todo aquele que crê, todo aquele que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, todo aquele que reconhecer e entregar o seu caminho a Ele e confiar nele, Ele estará tirando os seus pecados e irá te perdoar. O Senhor, ele quer. O pecado muitas das vezes nos afasta do Senhor. O pecado nos afasta do Senhor. O pecado nos tira da presença do Senhor. Não é o Senhor que se afasta de nós. Somos nós com as nossas atitudes, com o nosso jeito, com os nossos pensamentos, com o nosso jeito de viver, que nos afastamos do Senhor. O Senhor, ele não nos abandona, mas somos nós que abandonamos ao Senhor. Somos nós que deixamos ao Senhor. Somos nós que nos afastamos do Senhor e decidimos viver as nossas vontades, decidimos viver a nossa vida. Billy Graham, quando estava já no leito de hospital, quando foram atingidas as torres gêmeas, pessoas do governo foram procurar para perguntar a ele onde estava o Senhor. Onde estava o Senhor que deixou tantas vidas morrer? Onde estava o Senhor que deixou aquilo acontecer, de repente, no Rio Grande do Sul? Onde estava o Senhor que não viu o que aconteceu naquele lugar? Onde estava o Senhor que deixou aquelas torres serem abatidas e tantas pessoas morreram? E Billy Graham responde, manda a sua filha ir responder a eles e disse: estava no mesmo lugar quando nós tiramos a Bíblia de dentro das escolas. Estava no mesmo lugar quando nós liberamos as drogas no nosso país. Deus estava no mesmo lugar quando nós deixamos de lado o Senhor para servir e fazer as nossas vontades, fazer aquilo que nós queremos e que nós achamos melhor. Estava no mesmo lugar onde nós deixamos, quando escolhemos aceitar os casamentos homoafetivos. O Senhor estava no mesmo lugar onde nós começamos a aceitar diversas coisas em nossas vidas. Nós decidimos o que fazemos nas nossas vidas, decidimos agir da forma que queremos, desejamos fazer aquilo que nos atrai e depois queremos questionar onde estava o Senhor. Às vezes queremos fazer a nossa vontade, queremos fazer aquilo que nós queremos nas nossas vidas, queremos agir da forma que melhor nos atrai, queremos pecar e fazer a vontade da nossa carne e depois queremos questionar onde está o Senhor, que o Senhor não tem visto o que eu tenho passado. Onde está o Senhor que não tem visto o que tem acontecido na minha vida, na minha família? Talvez você já tenha virado as costas para o Senhor há muito tempo em sua vida. Talvez você deixou Cristo de lado na sua caminhada e na sua vida. E talvez você tenha passado por algumas situações da sua vida e tenha perguntado: olha, Senhor, onde está o Senhor na minha vida? Onde está o Senhor na minha vida que não tem visto o que eu tenho passado, não tem visto o que tem acontecido na minha vida, não tem visto o que tem acontecido no meio da minha família? Mas o Senhor, ele nos chama nesta noite a voltar a ter um encontro com Ele, a voltar a nos arrependermos e entregarmos a nossa vida ao Senhor, porque o Senhor já levou sobre si todos os nossos pecados. O Senhor já levou sobre si todas as nossas mágoas, todas as nossas transgressões.
O Senhor já levou sobre si tudo aquilo que nos tirava a paz, tudo aquilo que o inimigo poderia nos apontar, dizendo que nós não éramos merecedores, que nós não somos merecedores, que nós não podemos estar na casa do Senhor, que nós não podemos estar em comunhão com os irmãos. Tudo aquilo que o inimigo tem nos afligido e tem dito, de repente, nas nossas mentes, o Senhor já levou sobre si. O Senhor já levou sobre si toda a culpa. Talvez você tenha se martirizado todos os dias com uma culpa. Talvez você tenha se martirizado todos os dias com o que aconteceu na sua vida e você se sente culpado, se sente culpada. Talvez você tenha fez algo ou deixou alguém fazer algo em sua vida e você tem carregado mágoas na sua vida. Você tem carregado marcas na sua vida porque você não acredita ou então não libera o perdão e não pede ao Senhor o perdão sobre a sua vida. O Senhor já levou sobre si todas as nossas transgressões. Mas às vezes queremos ser tratados por A, B ou C, queremos ir no médico tal, queremos ir no psicólogo tal, queremos ir no fulano que faz regressão, no ciclano que faz isso, que faz aquilo, na ciclana que ora melhor, mas não buscamos o Senhor verdadeiramente. Não entregamos a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, e talvez a sua vida não tenha sido mudada, talvez a sua vida não foi transformada, porque você ainda não entregou verdadeiramente ela ao Senhor. Talvez o que você acha que você tem passado é porque você ainda não descansou no Senhor. Talvez você tenha lutado com o Senhor pela chave da sua vida. Você tem o desejo de fazer o que você quer e você não faz pergunta para o Senhor e você age conforme você quer. Você faz conforme bem te atrai. E depois quer questionar o Senhor, quer botar o Senhor na parede e falar: Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Não pode isso acontecer na minha vida. Às vezes deixamos Cristo de lado. Nos afastamos do Senhor com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. E queremos, às vezes, questionar o Senhor. Queremos, às vezes, perguntar: Senhor, o Senhor não levou sobre si todos os nossos pecados? Mas nós nos afastamos do caminho do Senhor. Nos afastamos do Senhor. Mas é necessário voltar, pois o Senhor levou sobre si todas as nossas transgressões. É necessário reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque quando reconhecemos como Salvador, não precisamos fazer nada, só precisamos crer no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Quando o aceitamos como Salvador das nossas vidas, nós não precisamos fazer nada, não precisamos mudar nada. Precisamos somente reconhecer Ele como Senhor e Salvador. Mas assim, quando nós reconhecemos Ele como Senhor das nossas vidas, nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Nós precisamos deixar o desejo da nossa carne de lado, deixar as nossas vontades de lado, deixar o pecado de lado para viver para o Senhor, para viver uma vida íntegra ao Senhor. Precisamos deixar de lado as nossas vontades, deixar de lado tudo aquilo a qual nos tem afastado do Senhor e nos reconciliar com o Senhor. Pois o Senhor é aquele que morreu por mim e por você. É aquele a qual João Batista estava anunciando no deserto, pregando e anunciando que viria um maior do que ele não era nem, que ele não poderia nem tirar a sandália dos pés, ele não era digno de tirar as sandálias dos pés dele. O Senhor é aquele soberano que tem todo o poder, toda a autoridade, mas Ele se fez homem, se desvaziou de toda a sua glória, desceu a este mundo para entregar a vida por mim e por você, para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. O Senhor Ele entregou a sua vida para tirar o pecado do mundo, para tirar o pecado de nós, para nos libertar do império das trevas, para nos tirar da ira de Deus. E o texto continua nos dizendo: é sobre este que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existe antes de mim. Ele está aqui trazendo referência ao capítulo 1, versículo 2, que diz: Ele estava no princípio com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus. Cristo, Ele é mais antigo do que João Batista, porque Ele já estava antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo que o mundo se tornasse mundo, Ele já era.
Ele já era o eu sou, Ele já era soberano e poderoso, Ele já era aquele a qual Deus tinha preparado para entregar a sua vida por mim e por você. Era aquele a qual Deus já tinha preparado para morrer por intermédio de mim e de você. O Senhor, Ele era e Ele é soberano. O Senhor, Ele é imutável, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele não, na sua personalidade não há sombra de variação e de mudança. Ele continua o mesmo, Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo. Ele ainda é aquele que realiza maravilhas no meio de nós. É aquele que ressuscita, é aquele que transforma, é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que faz e que realiza em nossas vidas. Mas o Senhor, Ele só realiza em nossas vidas quando nós abrimos a porta. A palavra de Deus vai nos dizer que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei contigo e ele comigo. O Senhor está às portas batendo. Ele quer entrar, Ele quer fazer morada na sua vida. Ele quer estar contigo todos os dias da sua vida. Ele quer caminhar contigo, Ele quer andar contigo todos os dias. Ele não quer somente que você recorra a Ele nos momentos difíceis da sua vida. Ele não quer somente que você clame a Ele quando você precisa, ou quando alguém da sua família precisa, ou quando o seu amigo precisa, ou quando alguém precisa. Ele quer andar contigo, Ele quer caminhar contigo, Ele quer estar contigo todos os dias. Ele quer estar contigo no seu acordar, no seu deitar, no seu levantar, no seu trabalho, aonde quer que você vá. O Senhor quer estar contigo. O Senhor quer caminhar contigo. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai através dele, pois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo sacrifício de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Por isso que o Senhor, Ele quer estar contigo, Ele quer caminhar contigo, Ele quer que a sua palavra seja lâmpada para os seus pés, seja luz para os seus caminhos. O Senhor, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer fazer realizações no meio da sua casa, no meio da sua parentela. Ele quer fazer mudança na sua casa. O Senhor, Ele quer cumprir na sua vida, mas é necessário receber. É necessário verdadeiramente o receber. É necessário verdadeiramente entregar a sua vida a Ele. Não somente levantar a sua mão, não somente batizar, mas ter uma vida íntegra perante o Senhor. O Senhor, Ele te quer por inteiro, Ele não quer você pela metade. O Senhor, Ele quer viver uma vida contigo todos os dias. O Senhor, Ele quer caminhar contigo, porque às vezes achamos: eu já entreguei a minha vida ao Senhor, eu já levantei a mão no culto, já me batizei e basta. Não, nós precisamos viver uma vida constante com o Senhor. Precisamos buscar o Senhor a todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Não somente num ato, precisamos estar com Ele todos os dias das nossas vidas. E Ele só está conosco quando nós buscamos a santidade. Ele só caminha conosco quando nós buscamos ser separados, ser diferenciados, sermos santos. O Senhor, Ele requer que sejamos santos porque Ele é santo, e sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Nós devemos buscar todos os dias sermos diferentes do mundo. Devemos buscar todos os dias caminharmos com Cristo. Não só porque levantamos a mão vamos ser salvos. Precisamos estar numa vida constante com o Senhor. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que conhecereis a árvore pelos frutos. Se você diz que é evangélico, que é cristão, que aceitou o Senhor, que serve ao Senhor, e não tem fruto, a palavra de Deus diz que aquele galho que está ligado à videira verdadeira, que é Cristo, que não dá fruto, é arrancado, jogado no fogo. Mas aquele galho que dá frutos é limpado para que dê mais frutos. Nós precisamos frutificar no Senhor. Precisamos, através do Senhor, dar frutos. Precisamos, através do Senhor, realizar boas obras. Precisamos fazer as coisas que o Senhor quer para as nossas vidas.
Não que precisemos das boas obras para sermos salvos, mas as boas obras foram feitas para os salvos. As boas obras foram feitas para identificar os salvos. As boas obras foram feitas para mostrar quem é e quem não é. Porque a árvore é conhecida pelo fruto. A árvore é conhecida pelo fruto. Então as boas obras, ela é feita para identificar de quem dá fruto e quem não está dando. Quem está frutificando e quem não está. Se a árvore é boa, se a árvore é ruim. Através do fruto que você conhece, se a árvore é boa, se a árvore é ruim, se a árvore tem dado frutos bons ou frutos ruins. Precisamos frutificar no Senhor. Precisamos entregar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor. Aquele que era desde a fundação do mundo, aquele que é o Cordeiro de Deus. Aquele que é o Cordeiro de Deus não é o Cordeiro do homem, mas ele é o Cordeiro de Deus. Foi o próprio Deus que enviou ele para nos salvar e nos libertar. Foi o próprio Deus que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. É somente para aquele que crê, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas muitas vezes falamos que Cristo é para todos. Não, Cristo é exclusivamente para aqueles que creem. Deus ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, para todo aquele que crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor. Precisamos parar de lutar com o Senhor e entregar o controle das nossas vidas ao Senhor. Precisamos entregar o nosso controle da nossa vida ao Senhor para que Ele haja em nossas vidas, para que Ele seja verdadeiramente Senhor em nossas vidas. A palavra Senhor ela vai remeter a escravo, porque naquela época o Senhor é aquele que era dono do escravo. E quando o texto vai nos dizer que o Senhor é Senhor das nossas vidas, é como Paulo fala, eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo. O senhorio de Deus em nossas vidas, é Ele quem decide o que nós vamos fazer nas nossas vidas. Não somos nós, criatura, que podemos decidir e falar para o Senhor quando Ele tem que realizar ou não em nossas vidas. Mas às vezes queremos tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Queremos decidir quando Ele tem que agir, quando Ele não pode agir nas nossas vidas. Quando Ele tem que fazer e quando Ele não tem que fazer. Às vezes queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos ser repreendidos pelos nossos pais, pelo nosso Pai, que é o Senhor. Às vezes queremos as bênçãos do Senhor, queremos ser abençoados pelo Senhor, queremos receber algo do Senhor, mas não queremos ser corrigidos pelo Senhor. Não queremos receber algo, uma repreensão do Senhor. Talvez você é um pai nesta noite e possa entender, talvez seu filho faz algumas pirraças e acha que você precisa levar ele para sair, você precisa levar ele para ir no parquinho, você precisa levar ele para tomar um sorvete. Ele está agindo de forma errada, está fazendo várias coisas e ele quer fazer as coisas e acha que você é obrigado a fazer. E talvez nós estamos com os nossos filhos nesta noite. Talvez você se encontre com o seu filho nesta noite perante o Senhor. Tem vivido uma vida da forma que você quer, tem vivido uma vida de birra, tem vivido uma vida contra o Senhor, uma vida contra a vontade do Senhor, mas quer que o Senhor realize na sua vida. Você tem vivido uma vida afastada do Senhor, tem vivido uma vida que não está íntegra ao Senhor e quer que Ele galardeie a sua vida, quer que Ele lhe abençoe, quer que Ele derrame bênçãos sobre a sua vida. Talvez você se encontre como essa criança que faz birra, que faz bagunça, que grita, que faz isso, que faz aquilo, faz vergonha e ainda acha que é obrigação dos pais levar ela para fazer isso ou para fazer aquilo. Mas se nós como pais repreendemos os nossos filhos e queremos o melhor para o nosso filho, o nosso Pai Celestial também quer o melhor de nós. O Senhor Ele não nos corrige porque Ele quer nos matar, Ele não nos dá algo porque Ele quer que nós morramos, mas Ele nos dá algo porque quer que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. O Senhor sabe o que é melhor para mim e para você. O Senhor sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Para de lutar por coisas que já passaram, por coisas que já foram para trás, que já se passaram. Para de ficar batalhando e achando que aquilo vai voltar, não, porque Deus vai restituir. Porque agora
agora na segunda casa será maior do que a primeira, e as pessoas usam a Bíblia para dizer coisas que Deus está tirando da sua vida para que você não se perca. Deus está tirando algumas coisas da sua vida para que você não vá para onde Ele não quer que você vá. O Senhor, Ele sabe o amanhã, Ele sabe o que Ele tem trabalhado na minha, na sua vida. O Senhor, Ele sabe aonde Ele vai fazer, o que Ele quer fazer e da forma que Ele quer que você será. Porque a palavra de Deus nos diz que o olheiro, ele faz o vaso conforme bem lhe atrai. E não é diferente na minha e na sua vida. O Senhor, Ele está trabalhando na minha e na sua vida, e Ele está trabalhando para que a nossa vida chegue conforme bem lhe atrai. Conforme bem seja as nossas vidas perante ao Senhor. Por isso precisamos entregar as nossas vidas àquele que entregou a sua vida por nós. Precisamos deixar que o Senhor guie as nossas vidas, guie os nossos passos, guie os nossos caminhos. Precisamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, porque Ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você, e precisamos da mesma forma nos entregar ao Senhor. Precisamos entregar as nossas vidas, as nossas vontades na mão do Senhor. Devemos negar a nós mesmos e seguir ao Senhor. E o texto continua nos dizendo no 31, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E como vimos anteriormente sobre o batismo de águas, nas águas, João Batista ele não inventa nada, ele não inventa pólvora. O batismo ele já existia. O batismo ele já existia no judaísmo, e o batismo era para que as pessoas de outras religiões que quisessem aceitar ao Deus e aceitar ao judaísmo pudessem ser batizadas e proclamadas que elas seriam judeus a partir daquele momento, que elas seriam novas criaturas. E João ele continua fazendo esse batismo de arrependimento. O batismo de arrependimento, não o batismo que nós realizamos, porque o batismo que nós realizamos é o batismo de proclamação, de mudança de vida, de anunciação de que Cristo mudou o seu viver. Quando nós descemos as águas, nós proclamamos e anunciamos a todas as pessoas que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Pelo menos é o que nós falamos, pelo menos é o que nós queremos dizer, mas às vezes em nossas vidas não deixamos as coisas velhas para trás. Às vezes deixamos algumas coisas, mas tem coisas que nós não deixamos mais de lado. Falamos, olha, eu consigo abrir mão disso, mas disso aqui eu não abro mão não. Eu consigo abrir mão disso, mas desse pecado aqui, poxa, me faz tão bem. Esse pecado me deixa tão legal, todo mundo acha que eu sou o cara, todo mundo acha que eu sou a melhor mulher, todo mundo acha que eu posso, que eu faço. Então eu posso abrir mão de algumas coisas, mas desse aqui, poxa, ele está me fazendo bem. Só que esse pecado que você acha que ele te faz bem, ele tem te afastado do Senhor. Esse pecado que você acha que está te fazendo bem, que está te fazendo, que você está sendo uma pessoa legal, que você está na roda dos seus amigos, está fazendo as coisas com eles e está sendo uma pessoa legal, esse pecado tem te afastado do Senhor. Esse pecado tem te levado para longe do Senhor. Esse pecado tem te levado para longe do Senhor, e você não tem deixado as coisas velhas para trás. Você diz e anunciou às pessoas que aceitou Jesus, mas não tem deixado o velho homem para trás, não tem deixado as velhas práticas para trás, deixou algumas coisas, mas não deixou tudo. E o Senhor ele não quer que você seja metade para Ele. Ele não quer que você somente deixe algumas coisas. Ele quer que você deixe todas as coisas por Ele. Ele quer que você deixe tudo de lado e que você o sirva e que você seja verdadeiramente uma nova criatura. Quando Jesus fala de Nicodemos, é necessário nascer de novo. O nascer de novo é fazer tudo de novo. É viver uma vida nova. É deixar para trás tudo aquilo que tinha te aprisionado, tudo aquilo que te aprisionava, tudo aquilo que te deixava prisioneiro do pecado, tudo aquilo que te deixava prisioneiro de sentimentos ruins, tudo aquilo que te deixava preso ao inimigo. Por isso que o Senhor nos chama para viver o novo dele, uma nova criatura. Para viver o novo de Deus, precisamos deixar de lado as velhas coisas. Para viver o novo do Senhor e para viver o melhor do Senhor em nossas vidas, precisamos abrir mão de algumas coisas em nossas vidas que têm nos afastado do Senhor. Precisamos deixar de lado aquilo que tem nos deixado, aquilo que tem deixado as nossas vidas ser arrastadas. Talvez
vivemos uma vida e achamos que estamos aprisionados pelo pé, e vivemos um peso tremendo em nossas vidas, achando que nós estamos carregando o peso do mundo nas nossas costas ou nos nossos pés. Talvez é um pecado que você tem guardado de estimação, ou coisas que você não tem deixado que o Senhor trabalhe na sua vida, ou coisas que você não tem deixado que o Senhor haja na sua vida. E você tem vivido uma vida amargurada, uma vida aprisionada, uma vida pesada, uma vida medíocre perante o Senhor. O Senhor, Ele quer mudar a sua história, Ele quer realizar obras maiores através de você. O Senhor, Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida, mas é necessário entregar as nossas vidas por completo ao Senhor. É necessário pararmos de lutar, porque quando o salva-vida chega até a pessoa que está morrendo afogada, a pessoa tem que manter a calma, porque se ela estiver nadando, estiver se debatendo, o salva-vida chega até ela e ela morre afogada junto com o salva-vida. Nós precisamos parar de nos debater, precisamos parar de agirmos das nossas vontades e fazer o que queremos, precisamos parar de achar que vamos fazer melhor, que vamos agir, que nossa força é melhor, que eu tenho força, que eu posso, que eu sou. Nós precisamos entregar ao Senhor e descansar no Senhor, porque Ele cuida, Ele guarda, Ele tem obras maiores, Ele sabe o melhor. Ele diz na sua palavra que eu sei pensamentos que têm a seu respeito, pensamentos de vida e não de morte. O Senhor tem pensamentos melhores do que você tem para a sua vida. Entregue ao Senhor, descanse no Senhor. Pare de lutar, pare de viver essa vida que você tem vivido. Pare de enfrentar e viver uma vida a qual você tem vivido e tem deixado as coisas do Senhor não acontecer na sua vida, porque você não tem deixado de lado as coisas que o Senhor tem te pedido para deixar de lado. Pare de ser teimoso, pare de ser teimosa e deixe de lado o que tem te afastado do Senhor, o que tem te afastado de viver uma nova vida ao Senhor, o que tem te afastado de viver o novo de Deus em sua vida. E o texto continua nos dizendo, e João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Vi o Espírito do Senhor descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, permanecer sobre Cristo, sobre Jesus. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com águas disse-me: aquele sobre quem vieres descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. João está anunciando e dizendo que o próprio Deus que o enviou e mandou ele batizar com água, disse para ele que viria a qual o seu Espírito, o Espírito, porque aqui no texto, quando diz aqui é Espírito e está em E maiúsculo, é o Espírito do próprio Deus, permanecesse sobre ele. Este era o Filho dele, este era o Filho de Deus. Em outras cartas, em outros livros da Bíblia, em outros evangelhos, nós vamos ver que a partir do momento que Jesus é batizado, ele é emergido das águas, desce sobre ele o Espírito do Senhor como bomba, e há uma voz no céu que diz: este é meu Filho amado, em quem me regozijo, em quem me alegro. Aqui neste momento João está dando e mostrando que esse é o verdadeiro Cristo, esse é aquele que tiraria o pecado do mundo, e devemos buscar a Ele em nossas vidas. Devemos descansar no Senhor e entregar ao Senhor, porque Ele já levou tudo aquilo que o inimigo tem apontado na sua mente, tudo aquilo que o inimigo tem falado através de pessoas na sua vida. O Senhor já levou sobre si. Entregue a sua vida ao Senhor, peça perdão ao Senhor, se incline ao Senhor, e Ele ouvirá e sarará as suas feridas, e sarará a sua nação. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O Senhor quer realizar o mais dele em sua vida. Ele não quer realizar um pouco, Ele quer realizar o mais em sua vida. Aquilo que talvez você não tenha, ou você não tem nem imaginação do que é, o Senhor quer derramar na sua vida. Então entregue ao Senhor,
Descanse ao Senhor e deixe o Senhor trabalhar na sua vida, trabalhar no seu viver, trabalhar na sua caminhada. Convide ao Senhor a andar contigo todos os dias da sua vida. Convide ao Senhor a estar contigo nos seus dias, na sua caminhada, para que Ele possa te sarar e possa te libertar e te salvar para viver com Ele eternamente. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor,